Vamos então ler a palavra e eu convido a igreja a que se coloque de pé. Dando sequência à nossa série de mensagens, nós leremos a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, quem somos nós, Deus, para levar o nome do Senhor? Pai, ninguém aqui tem mérito próprio algum. Ó Pai, nessa hora eu quero te pedir que o Senhor mais uma vez purifique tua noiva de seus pecados. Que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Pai, que esse vaso pequenino que o Senhor escolheu para pregar a palavra nesse púlpito, exalte a Cristo sobre todas as coisas neste sermão. E que, ó Deus, ó Pai, a tua palavra não seja atrapalhada nessa manhã, mas que ela fale poderosamente ao coração do teu povo, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo restauração. Nós oramos agradecendo ao Senhor, porque tu falas conosco. Então fala com tua igreja nessa manhã, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados irmãos e irmãs, quem veio do interior, todas as vezes que volta para a casa dos pais, é muito bem recebido. Principalmente quando a gente nasce em Minas Gerais. Quando a gente volta para a casa do pai e da mãe, se você chega na hora do almoço, você vai achar um belo tutu à mineira, com macarrão deliciosíssimo e bastante carne. Ou talvez você coma angu com frango e vai ser uma bênção maravilhosa. Se você chegar à tarde, você vai encontrar uma fornada de pão de queijo, com bolos, biscoitos, quitutes mil e até doce de leite. Coisa boa demais. Minha avó até pão de queijo com linguiça faz. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, a gente é muito bem recebido nesse mundo. Quando filhos voltam para casa, quando chega a época do Natal, nós preparamos tudo para receber com alegria aqueles que virão nos visitar. Mas eu quero lhe perguntar, nessa época do Natal, você está preparado para receber o Senhor Jesus na sua casa? Na sua vida? Você agora tem feito todo o melhor? Talvez você me diga, pastor, ele já habita em mim. Então você preparou a casa e a vida para dizer, Senhor, nesse Natal, nós queremos celebrar o Senhor, dar a glória somente ao Senhor, porque Tu és o Senhor do Natal, e nós queremos que o Senhor tome o controle da nossa vida, e o Teu nome seja glorificado, sobre tudo e sobre todos. Irmãos, a maior bênção do Natal é ter a certeza que Jesus veio morar em nosso coração, que Ele habita em nós, e que nunca ninguém jamais nos arrebatará de Suas mãos. Semana passada, no nosso primeiro sermão da série, eu preguei sobre a família que abençoou o mundo, a família de Jesus.
Na genealogia, nós aprendemos que a família que abençoa o mundo é uma família da aliança, do pacto. Nós aprendemos que é uma família da graça, porque o Senhor restaura e perdoa quem Ele quer. E nós aprendemos que é uma família com propósito, porque na providência de Deus, essa família abençoa o mundo. Agora, ao olhar para o texto, nós chegamos para um momento tremendamente especial. E aprendemos que a grande bênção do Natal é a chegada do Rei. A chegada do Rei. Abra hoje, amados irmãos, abra hoje, querida irmã, a janela da mente, escancare o portão do coração. Pode jogar o tapete vermelho, se quiser toque as trombetas, porque o texto nos mostra que o Rei já veio ao mundo, Ele veio nos salvar. O texto apresenta a chegada do Rei. Ao olhar para o texto, amados irmãos, nós aprendemos que a chegada do Rei revela a intervenção. O que revela a chegada do Rei? A chegada do Rei revela a intervenção. Olhe comigo, querido irmão, querida irmã, para o versículo de número 18 e até o versículo 20. Eu vou ler o 18, a igreja 19, todos nós o 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A igreja. Todos os 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Imaginemos, irmãos, um rapaz muito sério do interior, trabalhador, carpinteiro, homem de bem, de família nobre, mas que agora não tem tanta riqueza, descendente do rei Davi. Ele olha para a menina mais santa, mais piedosa da sua região, a mais virtuosa. Ela alguns anos mais nova do que ele, provavelmente saindo da adolescência. Moça, amado irmão, respeitada, e ele então resolve conversar com o pai da moça e pede a mão da moça em casamento. E ela então é desposada por ele. Desposada naqueles dias era, aplicando para os nossos dias, como um casamento só no cartório. Só faltava o dia de consumar a união e receber a bênção do sacerdote. Então ele se casa no papel com aquela moça, que é considerada talvez a moça mais virtuosa de Judá, e nós sabemos que é uma das mais virtuosas da história da igreja de Cristo Jesus. E de repente então, esse moço que só está esperando o dia para consumar o seu casamento, recebe a notícia de que sua noiva, que sua esposa está grávida, e ele não encostou nem sequer um dedo nela. Como é que você ficaria se isso fosse com você? Qual seria a sua atitude? É claro que nos dias de Jesus já não era um costume muito grande apedrejar mulheres como era no princípio do Antigo Testamento. Por isso que é surpreendente aquilo que os fariseus fazem levando aquela mulher para Jesus. Mas José, amados irmãos, poderia ter colocado a boca no trombone. E Maria, amados irmãos, poderia talvez ser até apedrejada, amado amigo e irmão, porque o filho não é de José. E ele já a desposou. O desposório, amados irmãos, era tão importante que para romper-se o vínculo era necessário que José desse a Maria carta de divórcio. Então, amados amigos e irmãos, José aqui está nessa situação, mas ele é um homem cheio da graça do Senhor. E ele então resolve, ele ama Maria, e para que Maria não seja infamada, ele resolve, querido amigo, querida irmã, fugir, para que todos pensem que Maria ficou grávida dele, e ele a está abandonando. Então a coisa ficaria feia para ele, o nome dele seria jogado no lixo, e Maria pareceria a menina abandonada. E a Bíblia nos conta que quando José está pensando isso, aparece a ele num sonho um anjo, e lhe chama: José, filho de Davi. Ele sabe a que família José pertence. A família do rei Davi, a família que tem uma grande promessa. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Amados irmãos, nós aprendemos do texto que a chegada do rei é marcada pela intervenção de Deus. 3 aspectos da intervenção de Deus. Primeiro, nunca nenhuma mulher engravidou na história da humanidade, amado irmão, sem ter um contato com um homem. Maria é a única. E talvez você me diga, pastor, por favor, que história é essa? Mulher só engravida quando tem relacionamento com o marido ou com qualquer outro homem. Mas, meu irmão, preste atenção. Se Deus disse assim, haja luz, pá, e a luz veio a existir, o Espírito de Deus que se movia sobre as águas da criação, amado irmão, como fruto da ação da palavra, criou todas as coisas, não pode colocar uma sementinha, amado irmão, no ventre de Maria e fazer com que aquela semente de vida germine? O Senhor Deus que formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o Espírito da vida, não pode, amado irmão, colocar a semente no ventre de uma de suas filhas e fazer com que nasça ali um menino. Pois foi isso que Deus fez, irmão. Para que o Senhor Jesus não fosse descendente de semente humana, de homem, para que ele não fosse pecador, amado irmão, era extremamente necessário que ele fosse semeado pelo Espírito Santo no ventre de uma santa Virgem de Deus, e foi isso que ele fez, amado irmão, no ventre de Maria, que não era perfeita, sim pecadora, mas a semente vem do Espírito Santo, de maneira que Jesus, o Filho de Deus, nasce em um milagre sem pecado algum, amado irmão. O nascimento de Jesus é a intervenção sobrenatural de Deus nesse mundo, porque ele tem que ser perfeito, puro e santo, é o Filho de Deus. Mas nós percebemos a intervenção de Deus em outro aspecto. Qualquer homem, amado irmão, chamaria o sacerdote, iria para a praça pública e diria, eu fui traído. Mas nós vemos a intervenção de Deus no coração de José. Ele é justo, e o Senhor então acalma o coração dele, e ele resolve sofrer o dano, mesmo considerando-se traído. Ele resolve por amor a Maria. Irmão, isso só acontece por causa da intervenção de Deus. Mas o outro aspecto da intervenção de Deus clara no texto é que quando José elabora todo o seu plano, ele está dormindo, de noite lhe aparece o anjo em sonho e lhe diz, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmão, o Natal, o primeiro Natal, é caracterizado pela intervenção sobrenatural de Deus no natural. Só existe Natal, amado amigo e irmão, porque Deus resolve abrir os céus e descer e intervir poderosamente. Nenhum de nós, amados irmãos, poderia pagar os seus próprios pecados. Nenhum de nós poderia ser resgatado por causa de suas próprias boas obras, porque nós somos pecadores. Era necessário uma intervenção dos céus, era necessária a intervenção sobrenatural de Deus, era necessário que Deus mandasse alguém do tamanho de Deus, santo, perfeito, sem pecado algum, mas um homem, amado irmão, para que pudesse morrer na cruz e pagasse o pecado do seu povo. E é por isso que de maneira milagrosa e por meio da intervenção sobrenatural de Deus, o rei chega ao mundo, demonstrando a glória do Senhor, nos mostrando que a chegada do rei revela a intervenção sobrenatural de Deus. Irmãos, isso é tremendamente importante, sabe por quê? Porque muitas vezes nessa vida você está preocupado com as suas realizações. Mas o que importa nesse mundo, amado irmão, não é a minha realização, nem o que você realizará, mas o que importa nesse mundo de fato é o que Deus verdadeiramente fará, amado amigo e irmão. No ano de 1969, quando o ser humano, Neil Armstrong, pisou na Lua, Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, em rede nacional, foi para a televisão e numa reportagem disse, esse é o dia, estava na Guerra Fria com a União Soviética, se considerando um grande vencedor, esse é o dia mais importante da história da humanidade, porque o homem rompeu as suas fronteiras, saiu da terra e pisou em solo lunar, e isso foi realizado pela grande nação americana. Esse homem era protestante como nós. Dentro de alguns minutos toca o grande telefone da Casa Branca, imagine, e o senhor presidente, o telefone direto dele atende com muito garbo. Fala do outro lado o evangelista, pregador Billy Graham. Senhor presidente, como vai o senhor?
Aqui quem fala é Billy Graham. Ele, meu querido Billy, meu coração exulta em alegria, porque nós chegamos à Lua antes dos soviéticos. Ele, tudo bem, senhor presidente, mas o senhor cometeu um grande equívoco. O senhor disse que o dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que o homem pisou na Lua. E o senhor está equivocado. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que Deus pisou na terra. No dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus se fez homem e veio a este mundo e deu sua vida na cruz para pagar os pecados do seu povo e ressuscitou, dando salvação de graça a gente de toda raça, de todo povo, de toda tribo, de cada língua, de cada nação. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade é o dia em que Deus pisou na terra. O que importa, meu irmão, não é a minha realização. O que importa é ver de Deus a intervenção. O que importa não são as realizações dos homens. O que mais importa é a intervenção de Deus no mundo, amado irmão. Vindo a este mundo para pagar os pecados do seu povo na cruz, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, diante dessa mensagem maravilhosa, eu só peço a intervenção de Deus. Eu peço a intervenção de Deus na sua vida. Eu peço a intervenção de Deus no seu coração. Eu peço a intervenção de Deus na minha vida, na minha casa, em nossas famílias. Eu clamo a Deus que intervenha em nossa igreja, amados amigos e irmãos, e opere tão graciosamente salvando os seus eleitos aqui, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu peço a intervenção de Deus na nossa cidade, amado irmão, mudando toda a miséria, toda a perdição, toda a destruição, restaurando vidas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero a intervenção de Deus, irmão. Você quer a intervenção de Deus? Se você precisa da intervenção de Deus, irmão, clame hoje pelo Senhor. O Espírito Santo, amado irmão, pode colocar a sementinha de nova vida no seu coração. Ele colocou no ventre de Maria, mas Ele pode colocar a semente de nova vida no seu coração e fazer com que você nasça de novo hoje. E se Ele fizer esse milagre, você vai abrir os olhos, olhar para Jesus e vai crer. E sua vida nunca mais será a mesma, porque você terá nascido de novo e você pertencerá ao Senhor Jesus para sempre. Mas se você, meu irmão, precisa de uma intervenção de Deus no seu casamento, minha irmã, hoje dobre os seus joelhos, Senhor, intervenha. Se o Senhor trouxe vida no ventre de Maria, o Senhor pode trazer vida para dentro da minha casa. Intervenha no meu lar, por favor, em nome de Jesus. Deus pode intervir na vida dos seus filhos e todos aqueles que estão próximos a você. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e visite a sua casa e o seu coração com intervenção nessa manhã, em nome de Jesus, amém? A chegada do rei revela a intervenção, mas pastor, o que mais revela a chegada do rei? Além de revelar, amados irmãos, a intervenção, a chegada do rei revela a salvação. A chegada do rei revela a salvação. Versículo de número 21, eu lerei uma vez, a igreja também lerá. Leamos todos juntos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, amados irmãos, é o mesmo nome no hebraico para Josué. Yeshua em aramaico, Yesu no grego e Yehoshua no hebraico. Esse nome, amado irmão, significa literalmente que Yahvé é Salvador. Yahvé é salvação. O anjo dá o nome conforme a vocação. Ele diz, vai chamar Jesus, porque Ele é o Salvador. Ele mesmo é a própria salvação. E aí nós aprendemos que a chegada do rei revela a salvação. Além de revelar a intervenção, revela a salvação, porque o Filho de Deus veio ao mundo, irmãos, para pagar os nossos pecados. Irmão, esse é o momento mais importante do culto. Não perca a bênção de ouvir a palavra do Senhor. Você tem essa oportunidade uma vez só por semana.
Isaías 53 diz assim: certamente Ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas iniquidades levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, amado irmão, veio a este mundo para salvar o pecador. E todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se arrepender do seu pecado será salvo, sua vida será transformada, ele será declarado justo no tribunal de Deus, terá um lugar garantido nos céus, será selado com o Espírito Santo, será adotado como filho do Pai, será reconciliado com Deus, será unido espiritualmente a Cristo pela obra do Espírito Santo. Todo aquele que crer em Jesus será salvo, amado amigo e irmão. Sua vida nunca mais será a mesma. A chegada do Rei, amado irmão, revela salvação. É por isso que nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho. Porque se você chegou aqui hoje e se arrepende da vida de pecado que tem levado, se arrepende de andar longe de Deus e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus baterá o martelo no tribunal e dirá: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Dele vem a nossa salvação. Alguns anos atrás, irmãos, eu conheci um homem. Esse homem era um homem de uma vida impoluta e muito reta diante de outras pessoas. Quando um cristão se aproximava dele para se evangelizar, ele diria: você é salvo do quê? Eu sou uma boa pessoa. Mas esse homem conseguiu um excelente cargo e cresceu na sua profissão. E ao crescer na sua profissão, uma mulher belíssima, divorciada, colocou os olhos nele. E essa mulher começou a investir nele, começou a tentar seduzi-lo. E um dia, amado amigo e irmão, no seu trabalho, ele passava perto daquela belíssima mulher e a viu chorando, amado amigo e irmão, e ele foi perguntar a ela o que ela precisava. E aí você já imagina o que aconteceu. E aquele homem traiu a sua mulher. Por fim, abandonou a sua casa. E depois de 8 meses longe de sua mulher e de seus filhos, e já cansado e frustrado também no relacionamento com a outra, aquele homem resolveu tirar a sua própria vida. Mas no dia em que ele resolveu tirar a sua própria vida, ele disse que se lembrou de alguém que tinha dito que quando alguém quer se matar, essa pessoa está doente. E ele disse: vou passar numa igreja. E passou numa igreja batista que tinha um culto às 3 horas da tarde. E ele entrou naquela igreja, querido amigo e irmão, e ouviu a palavra. E de repente, então, ele estava com um amigo, e o pastor falou tudo o que estava acontecendo na vida dele no púlpito. E ele virou para o amigo e falou assim: que falta de educação a sua, como é que você conta para o pastor tudo o que eu estou vivendo? Ele falou assim: rapaz, essa igreja tem mais de 3.000 membros, o pastor não sabe nem quem eu sou. E aí então aquele homem ouviu o evangelho e creu, amado irmão, e foi salvo pelo Senhor. Ele voltou para casa e começou um trabalho duro. E depois de 2 anos, o Senhor restaurou a sua família. E eles estão firmes hoje numa igreja e servindo ao Senhor Jesus com todo o coração. Sabe por quê? Porque Cristo veio ao mundo para trazer salvação. Se você está destruído, acabado, pensando acabar com a sua vida, em nome de Jesus, se arrependa hoje do seu pecado. Cristo veio ao mundo para pagar o seu pecado. Você não pode pagar o seu pecado, é só Jesus quem pode pagar o seu pecado. Mas arrependa-se hoje, confesse o seu pecado, peça graça para abandoná-lo e o Senhor te dará a vitória. E você verá então o Senhor entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família e restaurar todas as coisas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus te visite com salvação nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Que você que está na internet creia em Jesus e você verá a salvação de Deus chegar em sua casa, na sua vida e em sua família. Que Deus os visite com salvação em nome de Jesus. Amém. Que bom que o Rei chegou. Que em nosso coração o tapete vermelho esteja aberto. Que as trombetas soem. Porque o que nos revela a chegada do Rei? A chegada do Rei, irmãos, revela a intervenção. A
A chegada do rei revela a salvação, mas em último lugar, a chegada do rei revela a fidelidade. A chegada do rei revela a fidelidade. Olhe comigo para o texto da Santa Palavra de Deus. Eu vou ler, amados irmãos, os versículos de número 22 e 23. E a igreja lerá o 24 e 25. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os irmãos 24 e 25. Tinha uma promessa, irmãos. Talvez nós não sabíamos disso, mas havia uma promessa. O rei Acás passa por um momento muito difícil, irmãos, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele é um rei infiel. E o rei da Síria, junto com o reino do norte de Israel, se juntaram para invadir Judá. Deus manda Isaías falar para ele que isso não vai acontecer. Mas ele precisa pedir a Deus um sinal. E ele quer um idólatra, alguém que faz altar para ídolos, diz: eu não vou provar o Senhor, eu não vou pedir um sinal. Isaías diz: Deus está mandando você pedir um sinal. Já que você não pede o sinal, eu vou te dar o sinal que Deus vai dar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia era dupla. Ela, porque virgem naqueles dias também era significado também para mulher jovem. E a primeira aplicação da profecia foi o nascimento do rei Ezequias, que era filho de Acás e foi um homem crente. Mas se aplica em última instância para Jesus, amados irmãos, que nasceu 700 anos depois. E é interessante que Isaías diz que ele vai se chamar Emanuel. No hebraico, amados irmãos, o im é a preposição com, o manu é o pronome nós, e el é o substantivo para Deus. Immanuel, com nós Deus. Para traduzir, Deus conosco. Então, amados irmãos, esse texto está dizendo que o que Deus prometeu 700 anos antes de Jesus nascer, se cumpriu em Jesus. Sabe o que significa isso? Que você pode confiar em todas as promessas que a Bíblia tem para você hoje. Deus prometeu, amado irmão, que Jesus nasceria de uma virgem, e ele nasceu da virgem 700 anos depois, e ele é o próprio Deus habitando em nosso meio. Irmãos, nós temos então que agradecer ao Senhor. Hoje mesmo no texto foi lida outra profecia de Miqueias 5:2. Lá o Senhor diz 700 anos antes de Jesus nascer também: ó Belém de Judá, não és tu porventura a menor dentre as principais de Judá, pois de ti nascerá o rei, que há de apacentar o meu povo Israel, e ele existe antes da eternidade. Amados irmãos, a Bíblia tinha profetizado que Jesus nasceria em Belém, e lá ele nasceu. Mas, amados irmãos, também, em Números 24:17, 1300 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado, irmãos, que no céu haveria uma estrela, e os magos, então, lá do Oriente, um ano antes de vir a Judá, enxergaram uma estrela e arrumaram tudo, porque havia uma profecia. Deus cumpriu. Irmãos, 4.000 anos antes de Jesus nascer, o Senhor tinha prometido a Eva que daria a ela um filho que pisaria na cabeça da serpente. E Jesus, quando dá a sua vida na cruz, triunfa do diabo, das potestades e dos principados. Triunfa da serpente, vence o pecado, paga o seu e o meu pecado. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele já cumpriu tudo o que prometeu com relação a Jesus, tudo aquilo que Ele prometeu para você hoje, na sua palavra, você pode crer, você não precisa duvidar, irmão. Esse livro é confiável. Tudo aquilo que Deus prometeu, amado irmão, no Antigo Testamento, Ele cumpriu. E tudo aquilo que Ele promete para mim e para você hoje, Ele cumpre. Então hoje Ele promete que se você se arrepender do seu pecado e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar o seu pecado, e crer no Senhor, você será salvo, será perdoado, será reconciliado com Deus, será declarado justo pelo Senhor, fará parte da família de Deus, e das mãos dele ninguém jamais te arrebatará. Hoje Ele promete para você que estará com você todos os dias,
até a consumação dos séculos. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele promete que todas as coisas da sua vida cooperarão para o seu bem. Até aquelas tragédias mais complicadas, até as providências que você não entende, tudo isso vai ser bênção para você. Hoje Ele promete, amado amigo e querido irmão, que a vontade dEle na sua vida será boa, perfeita e agradável. Então, ainda que o cenário não seja do jeito que você imaginava, tenha paz. O Senhor está no controle, Ele te ama. Ele está conduzindo todas as coisas para a glória dEle. E Ele está usando essa provação para quebrar seu coração, para fazer de você alguém mais humilde, para fazer de você alguém parecido com Jesus. Então, nessa manhã, creia nessa palavra maravilhosa. Ela é confiável, Deus é fiel. Sabe o que aconteceu com José? Ele creu, casou-se com Maria. O texto diz que ele não encostou um dedo nela até que Jesus nascesse. Ele não a conheceu. Depois que Jesus nasceu, ele teve vida de marido e mulher com ela, irmão. Mentira quem disse que Maria foi virgem a vida inteira. O texto é claro. E Deus não ia ser tão mal com José de fazer ele casar com uma moça só para ficar olhando para o rosto dela a vida inteira. Misericórdia, né? Fala sério, né? O texto diz que ele não a conheceu enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu, ela passou o resguardo. Louvado seja Deus, eles tiveram muitos meninos. Glória a Deus por isso. Deus é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Então, se você está esperando, amado irmão, em alguma promessa da palavra de Deus, não se desespere. Continue crendo, continue orando. Não há ninguém tão poderoso como o Senhor. Tudo que Ele promete em sua palavra, Ele vai cumprir. Chegou o tempo do Natal. Minha oração nessa manhã é que o Rei entre em seu coração. Você veja a intervenção dEle em sua vida. Você experimente de graça a salvação que Ele dá. Que você veja Ele cumprindo suas promessas em você. E que você se alegre e exulte. Porque nunca ninguém te amou como Deus, que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, meu amado irmão, se você precisa de intervenção, clame. Se você precisa de salvação, creia. Espere nas fiéis promessas do Senhor, e você o exaltará, porque com fidelidade, tudo que prometeu, Ele cumprirá. Que o Senhor te visite neste Natal. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.